Olá pessoal, mais uma vez aqui Engenharia de Minas pela Unileia. Vamos falar um pouco mais hoje sobre a concentração gravítica e separação magnética na unidade 2. Então, a breve introdução, né? A concentração gravítica é um processo de separação de minerais com base em diferenças de densidade. O equipamento mais complexo utilizado nesse processo é o GIG, devido às variações hidrodinâmicas contínuas que ocorrem durante sua operação. Vou explicar as teorias de gigagem e descrever o funcionamento do GIG Denver nos próximos slides aí. Teoria das gigagens são divididos em dois, sendo teoria da estratificação diferencial e teorias da flutuação diferencial. Falando um pouco agora sobre a estratificação diferencial, o mecanismo essa teoria se baseia na diferença de densidade entre os minerais a serem separados. Quando a alimentação é introduzida no GIG, os minerais mais densos tendem a migrar para a parte inferior da camada de partícula, enquanto os minerais mais leves permanecem na parte superior. O funcionamento, Durante a operação de gigagem, a água é pulsada periodicamente através da alimentação, gerando um movimento na camada de partículas. Isso causa a separação dos minerais mais densos, que afundam na camada de partículas, formando uma estratificação. Os minerais mais leves permanecem na parte superior da camada. Esse processo de estratificação diferencial permite a separação eficaz dos minerais com base em duas densidades. Já a teoria de flutuação diferencial, nessa teoria a separação é alcançada com base na influência do fluxo de água no processo de separação. A agitação causada pela água no GIG ajuda a separar os minerais com base em suas densidades, empurrando os minerais mais leves para a superfície da camada de partícula, enquanto os minerais mais densos afundam. O funcionamento durante a operação, os pulsos de água são aplicados à alimentação, criando uma agitação na camada de partículas. Os minerais mais densos são empurrados para baixo, enquanto os minerais mais leves são empurrados para cima. Isso resulta em uma separação dos minerais com base em duas densidades, com os minerais mais densos concentrados na parte inferior e os minerais mais leves na parte superior da camada de partículas. Agora um pouco sobre o funcionamento do GIG Denver. O GIG Denver é um equipamento amplamente utilizado na concentração gravítica de minerais. Seu funcionamento detalhado é o seguinte: a alimentação e distribuidor de água. A alimentação composta por uma mistura de minerais é introduzida na parte superior do GIG Denver por meio de uma alimentação controlada simultaneamente. A água é distribuída uniformemente na camada do GIG para criar a ação de pulso necessária. 2. O pulso de água e a camada de partículas. O pulso de água são gerados periodicamente e dirigidos à camada de partículas na câmara de GIG. Esses pulsos causam a agitação da camada de partículas, criando condições para a separação dos minerais com base em suas densidades. A separação dos minerais. Durante a operação do GIG Denver, os minerais mais densos afundam na camada de partícula devido à gravidade e à ação dos pulsos de água. Enquanto isso, os minerais mais leves são deslocados para a superfície da camada. Esse processo resulta na formação de uma camada estratificada de minerais, com os minerais mais densos concentrados na parte inferior e os minerais mais leves na parte superior da camada. A coleta dos concentrados e resíduos. Os minerais concentrados que estão na camada de concentração são coletados em uma saída específica do GIG Denver. Por outro lado, os resíduos compostos, principalmente por minerais mais leves, são descartados em outra saída separada. O controle de parâmetros. Durante a operação, vários parâmetros podem ser controlados e ajustados para otimizar o desempenho do GIG Denver. Isso inclui a intensidade e a frequência dos pulsos de água, a taxa de alimentação, a inclinação da câmara de GIG e outros
fatores operacionais. Em resumo, o Gig Denver é um equipamento de concentração gravítica que utiliza princípios de estratificação e flutuação diferencial, juntamente com o uso de pulsos de águas controlados para separar eficientemente os minerais com base em suas diferenças de densidade. Sua operação é altamente ajustável e pode ser otimizada para atender às especificidades de diferentes minérios e condições de processamento. Obrigado.